compaixão ela é interessante porque é a única forma de você separar o pecado do pecador é vivendo uma vida de compaixão. Porque se você não aprender a separar o pecado do pecador, você vai misturar tudo. E nós precisamos separar. O pecado é pecado e abominável sempre, mas o pecador ele precisa ser amado. Ele precisa ser trazido de volta. Ele precisa ser colocado para dentro. E a compaixão é a única forma de eu separar o pecado do pecador, de eu continuar abominando o pecado, mas tendo sensibilidade e amor e me quebrantar pelo pecador. E quando nós estávamos cantando essa canção, eu perguntei até para o meu irmão Júnior: Júnior, de que é essa canção? Ele estava me falando que é de uma jovem aqui da casa. Enche os meus olhos com lágrimas pela tua volta. E só tem uma forma de Jesus voltar: é depois que o evangelho do reino ser pregado em todas as nações. Não o evangelho gospel, não o evangelho evangélico, porque tem gente que pensa que Deus aceitou Jesus e veio congregar na igreja evangélica. Você sabia que Deus converteu? Não, irmão, Deus não é evangélico. Deus não é católico, Deus não é espírita, Deus é santo. Ele é santo, o amor dele está acima da sua compreensão. Por isso que a religião é essa regra frustrada de tentar doutrinar o amor de Deus. A religião é um conceito frustrado que ela tenta doutrinar o amor de Deus. Deus, ele não ama a igreja evangélica. Deus ama o mundo. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A primeira revelação que eu preciso ter de Deus é que Deus não é homem e Ele não pensa como eu. Então eu tenho que pensar em Deus a partir dele, não a partir de mim. E por isso eu tenho que olhar para o meu irmão a partir dele, não a partir de mim. Porque se eu olho para as pessoas a partir de mim, eu posso perder o propósito de Deus. Porque eu sou limitado no pensar, no falar, no sentir, no desejar. Eu sou limitado no julgar, no amar. Eu sou limitado. Eu tenho uma medida de Deus na minha vida, tenho uma medida de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Isso é sinal que vai dar uma esfriadinha, não vai? Oh, glória a Deus. Vai dar uma esfriadinha, vai dar. Glória a Deus. Então eu tenho pensado nesses dias que nada é fiel se não cumpre uma medida exata de Deus. Deus tem uma medida para caminhar, Deus tem uma medida para se mover. E embora eu possa me esforçar para tentar alcançar, eu não alcanço a medida de Deus. Por isso talvez o meu problema não seja de visão, seja de ambiente. Às vezes Deus precisa mudar o meu ambiente para poder me dar uma visão. E às vezes eu ouço a Deus e não continuo ouvindo a Deus. Tem gente que ouviu a Deus há 10 anos atrás e esquece que Deus fala todo dia. E está firmado numa coisa que ouviu há 10 anos. Ah, mas Deus não muda. Mas Ele se move. Deus se move e cada estação tem um movimento diferente de Deus. Os fundamentos são os mesmos, os princípios são os mesmos, mas os movimentos são diferentes. Muda a estação, você tem que mudar de roupa. Não é você que determina a estação, é Deus que determina a sua roupa. Não adianta você botar um casaco de pele e dizer: eu vou botar um casaco porque eu quero que esfrie. Não, é quando esfria que você usa o casaco. É quando Deus mexe na estação é que você muda a sua roupa. Então não é eu que determino o que Deus vai fazer. Oração não é para dar conselhos para Deus como se Ele não soubesse o que fazer. Oração é para ouvi-lo, para ficar num lugar em silêncio, para ouvir a Deus. Mas nós queremos falar com Deus, e Deus quer que eu ouça Ele. Eu não tenho conselhos para dar para Deus, e eu preciso ficar quieto. Nada é fiel, guarde essa palavra, se não cumpre uma medida. 1 metro não tem 98 centímetros, 1 metro tem 100 centímetros. Então, para ser exato para Deus, tem que cumprir a medida de Deus. Nós não podemos ser homens de opiniões. Ah, o que é que você pensa? O que é que você acha? O que é que... Não, irmão, chega disso. Amém? Nós somos homens de medidas exatas.
nós precisamos saber o que Deus acha disso. Então eu posso andar numa medida de Deus. Eu não tenho opiniões próprias. Então não são dias de ficar procurando as palavras certas para dizer. Em vez de a gente ficar procurando as palavras certas para dizer, apenas garanta que as palavras que você está dizendo sejam sinceras. Então não precisa procurar a palavra certa, procure saber se as que você está dizendo são sinceras. Porque Deus não procura os certinhos, mas os sinceros. Deus não usa gente ideal, mas gente real. Você já viu que a gente vai falar com Deus, a gente muda de voz? Vamos orar? Vamos. Oh Deus poderoso! Para que mudar de voz? Toca aquela música para a gente entrar na presença de Deus. Não, você não precisa de uma música para entrar. A presença de Deus não é um lugar que você entra e sai, é um lugar que você vive. Que você vive diariamente. É um lugar que você vive, faça sol ou faça frio ou chova, dia de alegria e dia de tristeza. É um lugar que você vive e permanece. A presença de Deus não é uma porta de um shopping que você entra e sai. Nós vamos confundindo as coisas por aquilo que vamos ouvindo, porque nós ouvimos todo mundo, mas não paramos para ouvir a Deus. Essa é a hora que você diz, é verdade. Aleluia. Nós temos tempo para ouvir tudo, mas nós precisamos ouvir a Deus e para saber se o que eu estou fazendo está de acordo com o que Deus está dizendo. Eu preciso me adequar à medida exata. Amém? Diga para alguém que está do seu lado, não são dias de achar nada. São dias de convicções, meu irmão. Agora, como eu vou ter convicções se eu não paro para ouvir? E quando eu cheguei aqui hoje, esse texto saltou no meu coração, e eu me pus ali a escrever algumas coisas rápidas para não perder. Então nós precisamos entender isso. Não, eu vou para a igreja para Deus falar comigo. Eu vou para a igreja para Deus me usar. Irmãos, Jesus nunca foi na sinagoga comissionar ninguém para o ministério. Jesus nunca foi no templo procurar alguém para o ministério. Ele sempre foi na vida. Ele passou, tinha um cara cobrando imposto, ele disse, vem comigo. E tinha outro cara jogando rede, pescou a noite inteira, não pegou nada, ele disse, vamos junto. Tinha outro consertando as redes com seu pai Zebedeu, ele disse, vamos embora. Ele foi comissionando gente na vida. Jesus não foi nos templos buscar pessoas para servir no ministério. Ele foi buscar pessoas que faziam na vida. Mas hoje a gente quer pessoas do templo, mas que não fazem nada na vida. Essa é a hora que você diz, ai, aleluia. Sabe por quê? Porque nós temos uma cabeça de ir à igreja, não de ser a igreja. Nós vamos na igreja no domingo para ser a igreja na segunda. Talvez muitas pessoas não venham à igreja, mas se você for à igreja onde você estiver, sabe, você vai manifestar o que você carrega, o que Cristo deu para você. Então, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou do tempo que a gente dava testemunho na igreja, porque os nossos filhos tinham ido para a universidade. Eu sou do tempo que a gente vinha na igreja testemunhar e dizia, meu filho foi para a faculdade, vai ser médico, vai ser advogado. Hoje você manda o filho para a faculdade, você tem que orar para ele não desviar. Você tem que, um filho vai para a faculdade e você vem para a igreja fazer campanha para ele não desviar. Por quê, irmãos? Para quem nós estamos perdendo? Não, eu preciso ter convicções. Eu preciso plantar essas convicções em todo mundo que me ouve. O cara que me ouve, eu tenho que ficar doido. O cara que eu passo pela vida dele não presta para mais nada, porque eu vou pilhar a cabeça dele, eu vou pilhar ele, eu vou deixar ele doido por Jesus. Eu vou passar pela vida dele, eu digo mesmo, você não vai dormir hoje. A pessoa que te ouve, mas ninguém quer ouvir crente chato, crente religioso, que bota peso sobre as pessoas, que tem mais relação com o inferno do que com os céus. Pastor, mas não é uma conferência sobrenatural? E
uma das coisas mais sobrenaturais que pode acontecer na sua vida é você se desvencilhar de coisas que não foi Deus que colocou sobre você. As coisas mais sobrenaturais que você pode viver é você entender o sucesso em Cristo, porque não tem coisa pior que pode acontecer a um homem ele ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. Porque com o sucesso ele acha que Deus está aprovando. Não, queridos, não é assim. A aprovação de Deus ela tem a ver com as suas renúncias, não com as suas conquistas. Na realidade, Deus não te abençoa quando Ele dá, Ele te abençoa quando Ele tira. Como assim? Ele te abençoa quando Ele te dá, Ele está te provando. Aí você vem aqui no domingo, pega o microfone e diz: eu quero dar um testemunho que Deus está me abençoando. Te prepara, porque Ele está te dando e vai te abençoando e vai te prosperando. Depois Ele diz: deixa tudo e segue. Sabe para que Deus te dá? Para pegar de volta. E Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver para Ele. E fica tranquilo que eu não estou falando de dinheiro não, eu estou falando de vida. De vida. Porque Deus só tem um motivo para te prosperar, para você ser provisão para quem não tem. Deus só tem um motivo para te dar sabedoria, para te colocar em lugares de influência, para te dar canetas de influência, cadeiras de influência, de autoridade, para você ser voz para quem não tem voz. Deus não exalta homens, Deus exalta a verdade. E quem estiver vivendo a verdade será exaltado junto com ela. Não tem como, irmãos. Deus não fechou monopólio com ministérios nenhum na terra. Deus não fechou monopólios com pregador nenhum na terra. Deus é o Deus de toda a terra, de todas as coisas. Deus governa sobre tudo e sobre todos. Talvez uma oração que a gente deve parar de fazer é aquela: Deus, toma o controle de tudo. Ele não perdeu o controle de nada. Ele não tem que tomar nada porque ele não perdeu nada. Foi eu que não estou entendendo Deus na situação. Porque se eu vivo num ambiente onde a palavra de Deus é rara e as visões não são frequentes, o pecado impera. Então, antes de expulsar o demônio, sabe o que eu tenho que fazer? Levantar a glória de Deus. Mas a gente passa mais tempo empurrando as trevas para fora do que levantando as mãos para a luz. Nesse tempo você leu, as palavras de Deus eram raras e as visões não eram frequentes. Irmão, num lugar onde a glória de Deus não impera, quem é que impera? As trevas. Por que os filhos de Eli, Ófni e Finéias faziam o que queriam? Adulteravam, pecavam, roubavam, comiam a carne do sacrifício antes dela estar queimada. Por que eles faziam isso? Por causa disso, porque a palavra era rara e as visões não eram frequentes. Se você está num lugar onde o nível de justiça é baixo, a corrupção, a mentira, o engano impera. Agora, por que os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, lembra deles? Levíticos capítulo 10, daqui a pouco a gente vai falar deles. Lembra de Nadab e Abiú? Que eles pegaram fogo e entraram no incensário. O que aconteceu com eles? Deus tirou o fôlego de vida na hora deles. Por que a justiça aqui não acontecia e a justiça lá foi imediata? Porque lá tinha um líder que falava com Deus face a face. Aqui tinha um líder que estava perdendo a visão. Licenciosidade. Mas com Moisés não, Moisés falava com Deus face a face. E aonde a justiça é levantada, meu irmão, o ímpio não permanece na congregação do justo. Você já se perguntou por que Ananias e Safira morreram na fila da oferta? Já viu alguém morrer dando oferta? Eu fico imaginando no próximo culto, quando Pedro disse: vamos levantar as ofertas, ficou todo mundo correto. Ananias e Safira morreram dando oferta. Mas não foi só porque eles reteram uma parte.
Atos capítulo 5 conta a história de Ananias e Safira, mas se você voltar um pouquinho, Atos capítulo 4, nos últimos versículos, conta a história de Barnabé, o filho da consolação, levita de Chipre, que vendendo uma herança colocou aos pés dos apóstolos, não nos bolsos, nos pés. Era nos pés, porque os apóstolos pegavam aqueles recursos e compartilhavam com os necessitados, compartilhavam com os outros. Eu não acredito no ministério que só um prospera. Eu acho que Deus também não. Barnabé, ele era um levita de Chipre. Levita tinha herança, mas Barnabé tinha. Quando ele viu o movimento da igreja se levantando, o que ele fez? Ele foi logo vender aquela herança, porque levita não tinha herança. Certamente aquela herança não foi Deus quem deu a ele. E se você quer andar com Deus, você tem que se livrar de tudo que não foi Deus que te deu.